Olá pessoal, na aula de hoje trataremos sobre geometria plana, mais especificamente sobre área. E hoje eu trago para vocês um trapézio no qual foi dado algumas informações aqui, e os lados oblíquos do trapézio medem 30 e 40 e os lados paralelos 15 e 65. De antemão, peço que considere o desenho como sendo algo que a gente vai trabalhar tão somente, e não o rigor do desenho geométrico, uma vez que não existe aí uma escala verdadeira a respeito do desenho, ok? É apenas um esboço. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal. Deixe o seu like, isso vai ajudar muito a crescer o canal e fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Aperte o sininho de todas as notificações para que você possa receber todos os vídeos relativos aqui que a gente for postar, ok? Então vamos à resolução da questão. E aí vamos relembrar o seguinte: como é que eu faço para achar a área de um trapézio? Um trapézio qualquer, seja oblíquo, reto, não importa, isósceles. Veja bem, a área de um trapézio é a área, é a base maior mais a base menor vezes a sua altura, isso tudo dividido por 2. Tudo bem? Beleza. Uma outra coisa importante que é bom a gente recordar aqui, e se você não chegou a estudar isso ou não se lembra mais, vamos fazer esse ponto aqui para fazer essa revisão. Vou desenhar aqui um triângulo de, como se tivesse escrito de cabeça para baixo, né? Deixa eu fazer aqui para vocês melhor compreenderem. Então, estou desenhando aqui um triângulo retângulo, no qual eu quero destacar aqui duas relações importantes, as quais nós iremos usar nesse trapézio, uma vez que, veja bem, nós temos a base menor, temos a base maior, nós temos a altura? Não. Então, com esse conhecimento prévio, a gente vai conseguir achar a altura desse trapézio, e aí a gente vai poder calcular a área do trapézio conforme a figura pede ali, o exercício pede. Então, uma relação importante que a gente poderia destacar aqui, esse é o vértice A, aqui é o B, não importa muito, mas... E aqui é o C. Os vértices, as bases, têm uma representação da letra minúscula do seu vértice oposto, ou o vértice tem a representação da letra minúscula na sua base oposta, ok? Então aqui é o vértice B, aqui é o cateto B, aqui é o vértice C, aqui é o cateto C. Pessoal, vértices e os lados num triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa. O que seria a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, essa simbologia. Então a hipotenusa é aqui. E os outros lados, quais nomes recebem? Os outros lados são catetos, ok? Bom, vou traçar aqui também
a altura relativa à hipotenusa. Ela parte do vértice A e vai até a hipotenusa, traçando aqui a altura relativa à hipotenusa. E ela, com toda certeza, né, por se tratar de altura, sempre será perpendicular, ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Então aqui eu vou chamar de H, beleza? Bom, primeira relação importante que nós temos que ter em mente, e isso é algo que quem está aí acompanhando no canal vai achar muito trivial, mas aqui eu gosto de relembrar, porque às vezes pode ser que algumas pessoas que entraram, que estão visualizando a aula, não se recordam, ou talvez passou batido, fez um supletivo, etc. Então, a primeira relação importantíssima, que ela é a base fundamental da geometria, é o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é A, vai ser sempre igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ou seja, num triângulo retângulo qualquer, essa relação é válida. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. B e C são catetos. Uma outra relação, e aí trata-se de relações métricas no triângulo retângulo, e que é muito importante, diz o seguinte: se eu pegar o produto da altura vezes a hipotenusa, vai ser sempre igual ao produto dos catetos. Duas relações importantíssimas que sem essas duas relações, fica improvável a saída da questão ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar o desenho. Note o seguinte: eu preciso traçar a altura, mas antes de traçar a altura, vamos pensar melhor no desenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslizar este meu lado aqui, ó. Eu vou deslizar esse meu lado, ó. Vou deslizar esse meu lado para cá, ó. E aí vocês vão entender o objetivo disso. Estou traçando um segmento que é paralelo a esse. Não estou alterando nada a figura, apenas construindo um segmento aqui. Tudo bem? Vou construir com a caneta vermelha para vocês entenderem. Bom, estamos diante ali agora de um paralelogramo. E no paralelogramo, propriedade importante do paralelogramo, os seus lados que são paralelos têm a mesma medida, certo? São congruentes. Então, se aqui é 30, aqui também é 30. Se aqui é 15 e tudão é 65, logo daqui até aqui vai ser 65 menos 15. 65, tudo, vou colocar aqui as letrinhas do vértice, né? A, B, C, D. Então, olha só, repetindo, se o segmento CD ou DC mede 65, esse pedacinho daqui até aqui, com base no paralelogramo, os lados opostos paralelos são congruentes. Então, aqui com toda certeza é 15, por se tratar de um paralelogramo. É a propriedade do paralelogramo. Beleza? Ok. Tá, e daí? E daí que se eu tinha tudo 65, eu tirei 15, e peço que me perdoe aí a desproporcionalidade do segmento. Lógico que aqui vai ser 65, tira 10, 55, tira mais 40. 40, não, 50.
Lógico que esse segmento, se a gente for ver na forma da proporção, ele não vai ser só 50, né? Se a gente for desenhar a rigor. Mas aqui não é a rigor, aqui é apenas um esboço do desenho, como eu havia dito. Então, 50 com 15 vai dar 65, que é o segmento todo, tudo bem? Vou chamar eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E, beleza? Olha só, de cara, quem já está muito acostumado com geometria, quando olha para esse triângulo aqui, que eu vou até fazer questão de achurar, quem olha para esse triângulo aqui já vai saber que é um triângulo pitagórico. Por quê? Como assim? Ele é um triângulo 5, 4, 3. Mas como 5, 4, 3? Ele é um triângulo retângulo pitagórico. Note que eu não tenho um ângulo aqui, eu não tenho certeza que ele é pitagórico, eu não tenho certeza que ele é um triângulo retângulo, mas com base no conhecimento anterior que a gente pode desenvolver estudando a geometria, a gente observa que esse lado, se eu dividir por 10, ele se transforma em 5. Esse, se eu dividir por 10, ele se transforma em 4. E esse, se eu dividir por 10, ele se transforma em 3. Então, eu estou diante de um triângulo pitagórico do tipo, né, 50, 40 e 30, pois o 3 foi multiplicado por 10, o 4 por 10 e o 5 por 10. Mas, só para confirmar que esse triângulo é retângulo, e aqui, ó, porque o lado maior sempre é hipotenusa, esse ângulo B aqui, ele é um ângulo de 90 graus, vamos aplicar o teorema de Pitágoras e mostrar isso na prática, que é verdadeira a igualdade. Esse triângulo ele só será retângulo se prevalecer o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? Estamos considerando o lado maior, a hipotenusa, 50. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Aí não importa aí a ordem que você vai colocar, a ordem das parcelas não altera o resultado, né? Então, ó, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Essa igualdade ela tem que ser verdadeira, pessoal, para esse triângulo ser retângulo. Logo, se ele for retângulo, o ângulo reto vai ser aqui. Tudo bem? Então, ó, 50 ao quadrado, 2.500. Basta você fazer o seguinte, ó, 5 ao quadrado dá 25. Como está ao quadrado, eu acrescento 2 zeros. Ok? Ó, do mesmo jeito, mesmo raciocínio aqui, ó, para um cálculo, 4 ao quadrado dá 16. Como está ao quadrado, eu acrescento 2 zeros. Do mesmo modo, 30. 3 ao quadrado dá 9. Como está ao quadrado, acrescento 2 zeros. Beleza. E aí eu tenho 2.500 igual, se eu pego 1.600 e adiciono 900, lógico que vai dar 2.500. E nós temos aqui uma igualdade que é verdadeira. Portanto, esse triângulo é retângulo e é retângulo no ângulo B aqui, ó. Agora, professor, eu teria dúvida de colocar o ângulo aí, o ângulo reto. Como que eu vou ter certeza que o ângulo reto é no ângulo B? Pessoal, a hipotenusa sempre é o lado maior do triângulo retângulo. Então, o ângulo reto vai estar opondo-se à hipotenusa. É um ângulo oposto à hipotenusa. Então, esse é o ângulo reto. Vou traçar aqui a altura do nosso triângulo, que será, coincidentemente, a altura do nosso trapézio. Nós precisamos encontrar essa altura do trapézio para nós calcularmos a área do trapézio. O grande bizu dessa questão é exatamente isso. Você tem que achar a altura do trapézio, com uma canetinha diferente. Você tem que calcular, traçar a altura do trapézio.
E aí, se vocês observarem, de uma forma assim, vamos dizer assim, guardando as suas proporções, nós temos aqui dois triângulos semelhantes, né? Ó, vendo aqui, ó, esse triângulo ABC, ele é a mesma coisa, vamos dizer assim, o triângulo refere-se à mesma figura geométrica, é um triângulo retângulo. Aqui também é um triângulo retângulo. E aí a gente vai usar, conforme eu já havia dito, as relações importantes para que a gente possa encontrar a altura do nosso trapézio. E a altura nós vamos chamar de H aqui. A relação nesse triângulo retângulo, relação métrica, né? Nós já usamos a hipotenusa aqui, o teorema de Pitágoras, para provar que esse triângulo é retângulo. A relação métrica que nós vamos usar aqui é a relação que envolve, né, que relaciona a altura e a hipotenusa e os catetos. Então, o que diz essa relação? Diz que se eu pego o produto da altura pela hipotenusa, vai ser sempre igual ao produto dos seus catetos. BC, eu vou colocar assim, de forma genérica. E aí a gente pega lá, a altura, eu não tenho, a hipotenusa é 50, né? 50H, B vezes C, 30, vezes 40. Não faz essa divisão aí agora, não. H é 30, vezes 40, dividido por 50. Vocês vão entender por que eu disse não fazer. Vamos cancelar um zero com um zero aqui. E aí eu fiquei com 40 dividido por 5. 5 por 5 dá 1. 40 por 5 dá 8. E 3 vezes 8, 24. Então H é 24 centímetros. Beleza. Eis o problema da nossa questão, que era encontrar o H para aplicar na fórmula da área do trapézio que nós queremos achar. A área do trapézio, como foi dito anteriormente, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza, vamos substituir. A área é igual. Base maior, aí a gente vai considerar a base maior 65. Mais base menor 15. Vezes a altura. A altura nós encontramos 24. Dividido por 2. E aí a gente pode pegar e fazer essa simplificação aqui, porque aqui é uma multiplicação. 2 por 2 dá 1. E 24 por 2 dá 12. Beleza. 65 mais 15, 70, 80. Então, a área é igual a 80 vezes 12. Professor, podemos fazer aquela jogada? Pegar 8, multiplicar por 12 e depois, no final do resultado, acrescentar um zero? Lógico que a gente pode fazer isso e é isso que a gente vai fazer. Porque multiplicar por zero não vai nos acrescentar. Apenas vamos acrescentar um zero quando a gente multiplica por zero. Um número, né? Um número 10, 100, 1080, 50, enfim. 2 vezes 8, 16, vai 1. 1 vezes 8, 8 e 1, 9. Como aqui é 80, né? E nós suprimimos esse 80, a nossa resposta, a área, é 960. A unidade de medida é centímetros, a área centímetros quadrados. É isso. Espero que tenham gostado. Peço que compartilhe o vídeo para que atinja o maior número de pessoas possíveis e até a próxima aula.